Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero compartilhar um devocional falando um pouquinho de José no Egito, um dos personagens mais fantásticos da Bíblia Sagrada, né? Eu queria ressaltar sobre, não dá para falar porque, pra vocês terem ideia, de Gênesis 37, capítulo 37 a capítulo 50 é falando da vida de José. Então eu quero apenas extrair três pontos importantes da jornada dele, né, que nós temos que trazer para a nossa vida, né, aplicar no nosso cotidiano. Né, três virtudes de José que o conduziram da casa do pai dele ao reinado como um grande governador no Egito. Né. Ele era sonhador, ele era dependente de Deus e algo muito importante, ele tinha um coração perdoador. Né. Então, como eu falei, de Gênesis capítulo 37 ao 50 fala sobre a história de José. Eu vou apenas ressaltar esses pontos e transcorrer em alguns minutos essas virtudes para que nós possamos aplicar em nossa vida. Né? Então ele é fruto de um milagre. José é nascido filho de Raquel, uma mulher estéril. Você vê, Deus sempre trabalha com a esterilidade, né? Interessante, né? E Jacó, que logo demonstra sua preferência pelo menino. Ele era o preferido de Jacó. Porque ele era muito inteligente, né? Seus irmãos, movidos pela inveja e ciúme, o vendem como escravo. José é levado para o Egito, onde ele é humilhado, caluniado, preso e injustiçado. Porém, tudo que José toca prospera, graças ao dom de interpretar sonhos. Ao prever fartura e fome para o Egito, por meio dos pesadelos que atormentavam o faraó, José acaba se transformando num governador de toda aquela nação. Ele tem uma trajetória muito interessante, porque diante da inveja dos irmãos, ele foi lançado numa cisterna. Né? Da cisterna, ele foi vendido como escravo. Da escravidão, servir na Potifar, algo que aconteceu junto à mulher de Potifar, ele foi para a prisão. Só que da prisão, ele foi para o palácio. Então veja que loucura a vida desse jovem, né? Como que aconteceu tantas coisas, né? E eu queria destacar alguns pontos do processo, né? Algumas características dele. Uma característica forte de José era a zeladoria. Saber que onde quer que Deus nos coloque, nós temos que ser zelosos. Ele era muito zeloso, o que dava, tanto é que ele foi caiu numa cilada com os irmãos dele, servindo o pai dele. Né? Que o pai dele foi perguntar onde é que eles estavam, ele estava lá acompanhando e seguindo os irmãos dele. Né? E a zeladoria, na realidade, é um DNA do ser humano. Quando reconhecemos que Deus é soberano, porque nós somos mordomos nessa terra. Nada, nós não somos donos de nada, nós não vamos levar nada. Nós somos aqui como mordomos. Porém, como mordomos, nós temos que ter zeladoria por tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Por tudo aquilo que Deus confia em nossas mãos. Eu fico triste quando pessoas não compreendem essa zeladoria que faz parte do nosso DNA. Vê porque às vezes a coisa não é dela, que também não é da outra pessoa, porque nós não somos donos de nada, ela descuida, distrata, é horrível, eu fico muito triste, sabe? Às vezes a gente vê algumas pessoas têm um comportamento muito ruim dentro de uma igreja, não cuidam daquilo que é de Deus, não somos donos de nada, ou dentro do lar, não tem zelo com as coisas, eu fico muito triste, sabe? Num trabalho, você sabe, nos equipamentos de trabalho, não tem nenhum, sabe? Age de qualquer maneira, porque eu aprendi com a minha mãe, cuida daquilo que é dos outros, que Deus te dará o que é teu. E é um princípio de zeladoria. E assim tem acontecido na vida da gente. Nas casas que nós morávamos de aluguel antes de ter a nossa casa própria, sempre entregava melhor do que quando foi alugada. É um princípio de zeladoria. Eu me lembro até de um funcionário, eu trabalhava na BS Coe, fui vendedor durante anos da BS Coe, e a gente tinha um escritório ali na rua Peninos. E ali eu me lembro que eu sou muito observador, eu fico observando as pessoas, eu aprendo observando, que nem os filósofos. Atitudes, eu fico só observando para me aprender, não cometer os erros de alguns e assimilar virtudes de outros. E aquele rapaz, ele era da limpeza, ele sempre encontrava ele limpando o elevador, mas com uma dedicação.
um cristão louvando a Deus, eu ficava admirado, falei, nossa, né? Sempre que eu conversava com ele, eu converso com todo mundo, graças a Deus. Aí passou um período, eu vi, ele já não estava mais fazendo a limpeza dos elevadores, ele estava na portaria, ficava do lado, tinha a portaria, ele ficava do lado da portaria, da portaria, atendendo algumas necessidades lá do prédio, já não era mais da limpeza. Aí passou um período, ele já não estava mais naquela posição, ele já estava dentro do negócio da portaria, recepcionando as pessoas. Eu ficava observando, foram quase 3 anos que nós trabalhamos ali no escritório ali na Peninos, 2 anos, 3 anos, pela BSCO, uma empresa de Curitiba. E aí passou um período, eu não vi mais ele, eu falei, puxa, o que será que aconteceu, né? Aí eu perguntei para a pessoa que, na posição que ele estava, eu falei, cadê o... não me lembro o nome dele, cadê o fulano, né? Que eu vi toda a trajetória dele. Falei, ah, ele é supervisor agora. Você está entendendo? É um princípio de êxito na vida das pessoas. Outra coisa, submissão às autoridades. José, ele respeitava as autoridades hierárquicas destinadas. É um princípio bíblico. Quer reconhecer uma pessoa com insubmissão? Quer reconhecer? Ela rejeita autoridades instituídas e pula hierarquias. Dentro de uma empresa, você tem ali, você tem o seu supervisor, você tem o seu gerente, tem o cargo maior. Uma pessoa que é insubmissa, se ela tem um supervisor, ela não quer falar com o supervisor, ela quer falar com o gerente. Isso é uma característica. Eu particularmente, eu respeito todas as hierarquias. Porém, se uma está me travando, aí é diferente, mas eu respeito, eu vou falar primeiro. Mas se está me travando, ou até o tempo de Deus, aí é outra história, né? Então a pessoa insubmissa, e José não, olha, ele foi numa armadilha debaixo de uma ordenança do pai dele, que pediu para ele estar olhando. Ele foi para a casa de Potifar vendido como escravo, mas ele agiu com excelência, tanto é que prosperou o lar de Potifar, né? Ele foi para a prisão, se tornou pessoa de confiança do carcereiro, tinha chaves e organizava. E foi, obviamente, para o governo, porque é um processo. Assim como eu citei o rapazinho da Rua Peninos, assim foi na vida de José. Então, é muito importante a zeladoria e a submissão, né? Respeite a escala, haja com sabedoria e longanimidade, que quando houver impedimento de ordem negativa, Deus irá preparar a ocasião. Lembra Mardokai? Mardokai ele esperou, ficou lá na escada e na hora certa a sobrinha dele, Esther, intercedeu por ele. Então, diante do breve relato de José, eu quero fechar com o maior exemplo para nós cristãos de sujeição à autoridade e ascensão para o topo, para a glória, né? Está em Filipenses 2, versículo 5 a seguir. Jesus Cristo. Eu sou discípulo de Jesus, aprendo com a Bíblia, mas eu sou discípulo de Jesus Cristo. E o maior ensinamento que a Bíblia tem para mim é a vida de Jesus Cristo. Temos tipologias, como José, mas o meu padrão é Jesus. E olha aqui Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Jesus do trono, uma ordenança de Deus para pagar o pecado, humilhou, desceu, tornou semelhante a nós para poder pagar uma sentença que não era dele, foi humilhado, fustigado, morto em cruz, né, que era a maior humilhação daquela época, morrer numa cruz, por mim e por você, porém, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, está na glória hoje, assentado à destra do Pai. Você está entendendo? Olha que governo, que exemplo de governo maravilhoso, né? Mas, como eu estou falando aqui também de José, seja um sonhador, seja
obediente, né? Seja dependente de Deus, como José foi em todas as circunstâncias, e tenha um coração perdoador, né? Porque Jesus, antes de ascender, ele falou para o Pai: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, né? E na tipologia, José, naquele pior momento, no encontro com o irmão deles, numa mesa, ele até se retirou da mesa e chorou. A Bíblia fala que ele chorou compulsivamente, porque ali ele poderia aniquilar os irmãos dele, mas ele preferiu perdoar, né? Então, seja um sonhador, seja dependente de Deus e tenha um coração perdoador, para que você assuma o teu local de governo. Deus preparou um local de governo para a tua vida, debaixo do propósito que Ele tem para a tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro, viva mais leve. Só para finalizar, tem 3 tipos de sonhos, tá? Você tem que discernir isso. Tem o sonho humano, o sonho de Deus e o sonho do diabo. Então você tem que discernir pelo Espírito Santo qual é o sonho que está vindo no teu coração, na tua mente, para você poder viver o sonho de Deus. Porque tem coisas que vêm à mente, mas não é de Deus, tá bom? Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado.